Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados irmãos, tenho vos falado acerca do arrebatamento da igreja. No último áudio falei sobre as bodas do Cordeiro. Mas não encerrei esta mensagem e quero dar continuidade. Mensagem esta que está baseada no livro de Mateus, capítulo 22, onde o Senhor Jesus conta-nos uma parábola, comparando o reino dos céus, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebra o casamento do seu filho. E este rei envia os seus servos a fazer convite, a convidar, a trazer os convidados para participar da festa. O rei envia o convite chamando os convidados para as bodas. E os convidados não quiseram vir para participar da festa do rei. Então o rei envia outros servos dizendo para os convidados: eis que eu tenho o meu jantar já está preparado. Os meus bois cevados já foram mortos e tudo já está pronto. Vinde a bodas. Versículo 4, capítulo 22. Mas o convidado não fizeram caso do convite. Eles continuaram a sua vida normal, indo ao campo, cuidando dos seus afazeres cotidianos. Outros para os seus tráficos normal, para a sua vida cotidiana mesmo. E alguns até se apoderou dos servos, zombaram dele, ultrajaram a ele e mataram. Então o rei, quando soube a notícia disto, ele ficou muito enfurecido. Realmente ele ficou enfurecido, porque a Bíblia diz que ele se encolerizou. Então enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas. Inclusive colocou a cidade deles a fogo. E logo após o rei envia seus servos, diz aos seus servos: a bodas, na verdade, está preparado. Mas os meus convidados eram indignos. Agora vocês vão ao caminhos, convidai para bodas todos os que se encontram. Todos aqueles que vocês encontrarem, convide, traga para a festa do casamento do meu filho. E os servos saíram pelo caminho, anunciando que era chegado o momento das bodas, que era o momento do casamento do rei, do filho do rei. O príncipe iria casar, a sua noiva estava preparada, a sua noiva estava pronto para o enlace matrimonial. E juntaram tudo quanto eles puderam juntaram vários convidados. Mas nesse meio dos convidados vieram todos os tipos de pessoas, tanto os bons quanto os maus. Começa-se a festa, realiza-se a festa, começa agora o grande enlace do matrimônio do filho do rei. A festa foi cheia de convidados. No meio da festa o rei entra para ver quem são realmente seus convidados. E viu ali que havia também pessoas que não estavam com traje, vestido com traje
adequado para aquele momento da núpcia do seu filho. Isso significa, amados irmãos, que o Senhor nosso Deus dá a nós a oportunidade até o último instante, até o momento de celebrar a festa, até o momento de soar da trombeta. O Senhor está aguardando que cada um de nós venhamos nos arrepender, venhamos purificar a nossa veste no sangue do Cordeiro, venhamos adquirir do Senhor nosso Deus a veste propício para participarmos da bodas do Cordeiro. Quero vos falar hoje acerca dos convidados. Quem são os convidados? A palavra de Deus diz que todos foram convidados, tanto os bons quanto os maus. Mas alguém rejeitou o convite. Nessa parábola das bodas que se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, vimos que a festa estava totalmente preparada. Tudo estava preparado nos céus para se realizar a maior festa do século. Este certo rei que estava preparando a bodas dos seus filhos, do seu filho amado, é o próprio Deus. Esse rei representa Deus, o Pai, que já preparou tudo para nós, para as bodas do Cordeiro, do seu Filho amado, Jesus Cristo. Essa boda está preparada para nós, amados. No primeiro momento, aquele rei manda os seus servos chamar os convidados para a festa. Mas os seus convidados rejeitaram o convite. Versículo 3 do capítulo 22. Quando diz que o convidado rejeitou, refere-se aos judeus que durante muitos séculos não deram ouvido à palavra de Deus, não quiseram ouvir os próprios profetas que lhe transmitiam a palavra de Deus. Os primeiros servos enviados por Deus foram os seus profetas, os seus emissários. Mas os judeus não deram ouvido aos profetas que lhe transmitiam a palavra, que lhe chamavam, que lhe convidavam para virem com ele encontrar-se com o Senhor da glória. Não deram ouvido à voz dos profetas. Os profetas convidavam os judeus para que viessem com ele. Atualmente, amados irmãos, muitos também não dão ouvido aos mensageiros de Deus. Ainda existe profeta atuando a serviço do Altíssimo, que tem alertado a igreja acerca da volta do Senhor Jesus. Quando estou aqui pregando a vocês, estou transmitindo a vocês, na verdade, a profecia de Deus, a palavra de Deus. Então me considero um dos profetas aqui na terra. Mas vemos, amados irmãos, que houve uma grande tragédia daqueles que rejeitaram a Deus. Por rejeitarem a Deus, por rejeitarem ao seu Filho amado, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Eles sofreram no cativo, foram levados ao cativeiro, lá para muitas vezes o rei da Síria, do Babilônia, onde sofreram grande dor, amargaram dor por causa da sua desobediência. A Bíblia nos diz que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadido
pelo exército de Roma, sobre o comando geral de Tito, e todos foram dispersos, foram perseguidos por várias nações. Até hoje Israel, o povo judeu, até hoje, amados irmãos, sofre por não receber Jesus como o Messias. Mas a Bíblia diz que há um remanescente que será salvo. Romanos 9, 27, Apocalipse 7, verso 4 a 8. O Rei, o nosso Deus, continua chamando, convida a todos. A parábola das bodas nos deixa bem claro isso. O Rei então envia convite a todos aqueles que vêm ouvir a sua voz, o seu convite. Envia o convite a todo o seu reino. Porém, os seus súditos não quiseram comparecer às bodas. Este que tiveram a liberdade de rejeitar o convite faz referência ao povo de Israel. No entanto, nas bodas do Cordeiro, todos os que rejeitaram o convite de Jesus Cristo serão excluídos eternamente da presença, da comunhão do Filho de Deus. Serão deixados para trás. Hoje, a verdadeira igreja, a verdadeira noiva do Cordeiro, é os salvos que aceitaram a Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador da sua vida. A noiva do Cordeiro, portanto, irá se assentar na mesa do Rei. A noiva do Cordeiro são os crentes, tanto do Antigo Testamento quanto aos fiéis da igreja da atualidade. Irão reunir-se em um só grupo para sentar-se à mesa do Rei. E virão, a Bíblia diz, do Oriente, do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-á à mesa no reino de Deus. Lucas, capítulo 13, verso 29. Será como consagração gloriosa de todos os salvos. Serão uma verdadeira festa. Todos aqueles que venceram as lutas, todos aqueles que enfrentaram obstáculos, barreiras, todos aqueles que enfrentaram os seus desejos carnais, que negaram-se a si mesmo, que purificaram-se por meio do sangue do Senhor Jesus, e por meio desse sangue se tornou limpo, se tornou puro. Os que vencer será vestido de veste branca. E de maneira nenhuma, a palavra de Deus diz, riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, verso 5. É Jesus falando, é Jesus nos afirmando que é possível nos mantermos puro, limpo espiritualmente. É possível confessar o seu nome diante dos homens. É possível proclamar a sua palavra, confessar que Ele é Rei e Senhor da nossa vida. Mas se nós não fizermos isso, se nós rejeitarmos a salvação oferecida para nós, então Ele riscará o nosso nome do livro da vida. Mas aquele que se manter fiel, de maneira nenhuma será riscado do livro da vida. Pois ficar fiel na presença do Senhor, confessar o nome do Senhor,
se tornaram a noiva do Senhor. Jesus apresentará sua noiva sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Ele apresentará ao Pai: eis aqui, Pai, eis aqui a minha noiva, não tem mancha, não tem ruga. Esta noiva foi purificada mediante o meu sangue. Eu derramei o meu sangue para resgatar ela, para que ela venha entrar e participar das bodas. Efésios 5, verso 27. Portanto, essas são as características da noiva do Cordeiro. Veja algumas das suas principais marcas. A noiva de Cristo é aquela que se mantém fiel, mesmo enfrentando muitas vezes as lutas da vida. A igreja, com a ajuda do Espírito Santo, permanecerá fiel ao seu noivo. Hoje em dia, infelizmente, amados, temos visto infidelidade dos próprios servos de Deus, dos próprios crentes. Estes são infiéis aos seus cônjuges. Ao serem infiéis aos seus cônjuges, são infiéis ao Senhor da sua alma. São infiéis, pois têm se afastado da presença de Deus. Existem pastores que são infiéis com as suas ovelhas, que são infiéis com os seus ministérios, com as suas igrejas, que só busca muitas vezes os seus próprios prazeres. Mas a Bíblia diz que o Senhor virá e a obra de cada um será provado pelo fogo divino. Portanto, a igreja precisa ser santa. A igreja precisa ser santificada, e só pode ser igreja que realmente é santa aqueles que se mantiverem na presença de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Quem vive buscando a santificação, a Bíblia diz: buscai a santificação, porque sem a quais ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não dá lugar ao mundo. Vivemos sim neste mundo, amados, mas não pertencemos a ele. Não podemos aceitar as suas maneiras de pensar. O mundo está corrompido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. A noiva do Cordeiro deve esperar pela sua vinda, pelo seu noivo. Deve almejar encontrar-se com seu noivo. A igreja, portanto, é a noiva. Ela aguarda com ansiedade o glorioso dia em que vai se encontrar com o seu noivo. Mas tem muitas pessoas, amados irmãos, que não aguardam, que não acreditam na vinda de Cristo. Mas nós devemos acreditar. Essa, na verdade, é a verdadeira esperança do crente, de que um dia Cristo voltará para nos levar. Ele disse: na casa do meu Pai há muita morada. Vou preparar a vocês lugares, e voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejais também. É Jesus falando conosco. Portanto, amados, a noiva do Cordeiro deve adorar a Deus, deve servir a Deus como uma igreja do Senhor. Precisamos adorá-lo com espírito e verdade. A Bíblia diz que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade.
João 4, verso 23. Quando nós muitas vezes renunciamos o pecado, estamos adorando a Deus em espírito, como igreja. Temos de ter uma consciência de que mais importante é a adoração a Deus. Muitos amados, infelizmente, vão para as reuniões na igreja, não para adorar o Senhor, mas apenas para serem vistos pela liderança ou para mostrar a sua veste, a sua riqueza, a sua própria glória. Muitas vezes para mostrar seu estilo de vida, muitas vezes para ter um amigo com quem conversar, mas não estão adorando a Deus. E não adorando a Deus, não é noiva do Cordeiro. Precisamos, amados irmãos, então, como noiva do Cordeiro, proclamar a mensagem do noivo. Qual é a mensagem do noivo? Que o noivo vai voltar. Jesus mandou os seus servos proclamarem o Evangelho por todo mundo, a toda criatura. Marcos, aliás, 16, verso 15. Ele disse: ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Mas essa é a missão da noiva do Cordeiro: proclamar, anunciar a salvação. Diante desta grande revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena, amados irmãos, buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, buscar a santidade, buscar cumprir o ID de Cristo, permanecer na presença de Deus, participar da glória de Deus, cumprindo o ID do Cordeiro de Deus, proclamando a salvação que nos é ofertado gratuitamente, que nos é dado gratuitamente por Deus. Devemos aceitar esta salvação, devemos glorificar a Deus, exaltar a Deus, dizer a Ele que somos gratos pela sua grande misericórdia, por ter nos amado, por ter preparado para nós um meio de que nós viéssemos alcançar a salvação. Pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho em prol destes seres caídos que nós éramos. Ele nos amou, Ele estendeu para nós a salvação, e agora Ele nos convida a viver uma vida reta, de santidade, uma vida onde nós venhamos rejeitar o pecado, onde venhamos abandonar tudo aquilo que muitas vezes tem contaminado a nossa alma. Somente assim poderemos entrar nos céus pelas portas, participar das bodas do Cordeiro. Muitos, amados irmãos, estão nesta terra sem acreditar na verdadeira vinda do Senhor Jesus. Muitos estão despercebidos, e é por isso que Deus me chamou para falar sobre o arrebatamento. Eu não compreendi no dia em que eu comecei a sentir na minha alma o desejo de falar sobre o arrebatamento da igreja, mas eu não tinha nenhum conhecimento. Comecei a gravar sem conhecimento nenhum, e cada dia eu vou aprendendo mais o que o Senhor tem para cada um de nós. Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de glória. Ele diz: servo bom e fiel, foste fiel ao pouco, e sobre o muito te colocarei. Pense nisso, amados. Este é um pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus,
Te glorifico, Pai amado, por esta mensagem, por esta palavra, Senhor, que Tu me deste neste dia de hoje, para alertar a Tua igreja, para alertar a minha própria vida, meu Deus, que breve as trombetas dos céus soarão e os Seus anjos irão colher, passar, Senhor, a foice, cegar a terra, e aqueles que não estão permanecendo firmes serão deixados. A Tua palavra diz que um será levado e outro será deixado. E eu não quero ficar, meu Deus, eu quero ser arrebatado. No abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, eu quero subir ao Teu encontro. Este é meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.